aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e hoje falaremos de temas polêmicos. Aventuras prontas. Só seguir a aventura ou incluir espaço para desenvolvimento de personagens? E para destrinchar esse tema, temos aqui hoje Patrick. Diz aí, Patrick, que dragão você é? Fala, pessoal. Patrick aqui, o Dragão da Sorte. E a gente vai falar mais sobre agenda de personagem versus campanha pronta. E acompanhando a gente nesse rolê, Thiago. Fala pra gente, Thiago, que dragão você é, meu camarada? Fala, pessoal, beleza? Hoje eu vou ser Thiago, o dragão ficando com sinusite. Acho que é um tema que sempre tá aí comigo. Mas fazer o que, né? Rio de Janeiro, abaixa a temperatura, e é isso. Abaixa, entre aspas flutuantes aqui, abaixo a temperatura. Baixou de 30 graus, aqui já tira o cachecol. Isso aí. Bom, sem muitas delongas, Ricardo, sobe essa vinheta. É dado o início, o conclave. Bom, hoje nós vamos falar campanha pronta versus a agenda ou o desenvolvimento dos personagens. A gente teve essa ideia de estava conversando sobre aventuras prontas que nós estávamos jogando ou narrando elas. E a gente percebeu que muitas vezes, para você manter aquela aventura no trilho, você tem que talvez dar uma limitada nos personagens, assim, dar uma podada neles de leve. Então, galera, o que vocês acham a respeito disso? Falam pra gente. Falando em Jambô, nós temos 3 grandes campanhas sendo publicadas no momento, né? Que é o Coração de Rubi, que foi feita num livro só. Fim dos Tempos, que tem a previsão de ser 3 livros, sendo que só teve um publicado até agora. E o Duelo de Dragões, que é a mais recente, que tem uma periodicidade mensal, onde cada mês você avança um nível. Então vão durar aí 20 meses. A grande diferença dessas campanhas é que, em Coração de Rubi você sabe o que vai acontecer tudo, do início ao fim. No Fim dos Tempos você sabe 1/3 da história. E em Duelo dos Dragões você tem a história parcelada em 20 vezes, sem juros. Não, calma, não sei se vai aumentar o preço, pode ser com juros. Existe essa possibilidade. Se reajustar só a inflação, tá de boa. Ou não, né? O grande problema é, você segue o livro na linha, na risca, ou você abre exceções para desenvolver o seu personagem? O seu personagem não, o personagem dos jogadores. Eu sou um cara que, eu estou jogando Coração de Rubi e estou narrando Duelos de Dragões. Na campanha que eu estou jogando, o mestre libera muito tempo para desenvolvimento de personagem. Tanto que a gente conhece outros jogadores da nossa campanha que jogam com a gente, começaram a narrar e já chegaram praticamente onde a gente está. É verdade. Enquanto eu, narrando o Duelo de Dragões, eu ainda não liberei muito espaço para os jogadores desenvolverem seus personagens. É isso, não sei o que falar mais. Bom, assim, de minha parte, eu já narrei campanhas grandes, one-shots, aventuras com múltiplas sessões. Eu acho que a maior campanha que eu narrei foi a trilogia do Reino de Ferro, que são 3 livros, são muitas sessões, e eu acho que, assim, existe uma certa preocupação quando se escreve uma aventura pronta, né, que ela contenha, tipo, um fio de história coerente para que qualquer que seja o grupo que vai jogá-la consiga jogar e ter a experiência de não apenas entender a trama, mas interagir com ela a ponto de alguma forma sentir a gente
da trama, né? De sentir que tem agência sobre o que tá acontecendo. Mas, em contrapartida, eu acho que muitos desses livros, pelo menos eu não recordo se tem algum que eu li e que estimulasse isso, que tivesse oportunidade escrita, assim, quando eu digo escrita, assim, dentro das páginas onde estava o conteúdo oficial, digamos assim, com pedaços onde você poderia fazer inserções para desenvolver as histórias dos personagens. Eu já vi alguma coisa parecida, mas também quando existia personagens pré-prontos para aquela aventura, ou aquela campanha, aí existiam pontos específicos assim da história que eram, digamos assim, entre muitas aspas, programados para desenvolver alguma coisa da história do personagem. Então, assim, eu acho que tem um motivo, ok, é inviável você pensar como editora em todos os personagens que vão ser criados, então você se restringe a contar uma história principal, mas ao mesmo tempo eu acho que quando você tá narrando ou jogando, você tá ali essencialmente para você se divertir com as outras pessoas. E eu acho que parte dessa diversão é alinhar o que é divertido para todo mundo, o que todo mundo espera daquela campanha, daquela aventura mais longa. O que se espera? Você quer criar uma história muito boa daquele seu personagem, ou você quer simplesmente jogar aquela história do livro para saber o que tá acontecendo? Então acho que tem, acho que não sei se tem uma boa resposta para isso, mas é definitivamente uma coisa que eu acho que mestres e jogadores precisam alinhar, né? Porque senão pode correr o risco das pessoas não se divertirem porque estavam esperando coisas diferentes, né? Entendi. Mas assim, vamos lá. A minha experiência com aventuras prontas, mestrando no caso, foram só one shot. Eu nunca peguei uma campanha pronta, né? Igual o herói que a Jambô faz, que é do nível 1 até, sabe? Nunca peguei algo assim. O mais próximo disso eram as campanhas do D&D Tensão. Tava até falando isso com o Patrick antes, né? Que elas eram a aventura tal. A Cidadela Sem Sol. A Cidadela Sem Sol, do primeiro ao terceiro. Aí depois da Forja de Fulanos, ou Incrível, do quinto, do terceiro até o quinto. E assim por diante. Então, como eram aventuras, né? Que no final iam chegar numa grande... Entre uma aventura e outra, dava mais espaço para o jogador desenvolver, o mestre e jogadores desenvolverem coisas deles, né? Dos personagens, dali, entendeu? Então, assim, eu acho que eu não conseguiria mestrar uma jornada heróica sem modificar inteira. Ela inteira não, sem modificar um monte de coisa, sem criar um monte de coisa. Só seguir ali, eu não consigo. Em aventura, em one shot, tem algumas one shots, se você pega os jogadores que são um pouco mais experientes, 50 minutos de sessão, ela tá acabando. É verdade. Aquela aventura introdutória de Ganor, putz, cara, pegou uma pessoa que sabe jogar, uma hora termina, a aventura inteira. E assim, sei lá, né? Nem todo mundo fica satisfeito só com uma hora de RPG, só com uma hora de sessão. Eu, sinceramente, gosto desses buracos que deixam pra preencher e que essas aventuras muito longas praticamente não tem. Eu te cortei, né, Patrick? Foi mal. Tu falou de uma hora de RPG, eu ia falar depende do RPG, porque eu gravei um episódio aí que dizem que RPG não pode ser mais de uma hora, não. É verdade. Referências. Se você tá ouvindo os episódios direitinho, você sabe do que ele tá falando. Esses livros da época do D&D terceira edição, eu só cheguei a ver o primeiro, que era Cidadela, não sei o que lá das contas. Eu não sei se as outras campanhas, os outros livros, eles formavam uma história linear como forma, sei lá, essas que estão saindo pela Jambô, por exemplo, né? Forma de uma Tormenta. História, mas ela não é tão linear assim, não. Dá pra ser linear, mas ela tem espaços ali
Porque as aventuras eram aventuras muito simples, cara, sabe? Eram aventuras genéricas. Elas não eram super detalhadas. Mas, assim, você percebia ali, né, nas entrelinhas, alguns ganchos que iam ligando uma na outra. Entendi. Porque algumas dessas aventuras, Patrick, também elas eram propositalmente feitas para introduzir o jogo para um novo público. Então, hoje em dia tá um pouco mais comum, mas antigamente não era tanto assim, que hoje em dia tem os kits básicos, né? Do tipo assim, o 5E tem isso, o Tormenta tem isso, Call of Cthulhu tem isso, que é do tipo assim, cara, ó, você quer testar o sistema e tal, joga só essa paradinha aqui, geralmente é uma one shotzinha e tal, isso aqui para você testar o sistema. Muitas vezes as fichas já vêm prontas, né? Isso. Ficha. Antigamente, isso era mais... isso não era existia, tão comum. não. E existiam, tipo assim, aventuras que eram um pouco direcionadas para você realmente do tipo assim, cara, nunca joguei ou mestrei, mas vou comprar essa aventura aqui que vai de 1 ao 3º nível, que vai ser, vai me dar essa sensaçãozinha de campanha, porque vão ser mais sessões, mas vai ser num ritmo que eu, narrador, ou eu, jogador, vou conseguir acompanhar, mesmo não sendo muito experiente. Mas, em contrapartida, por exemplo, a própria D&D, ela já teve campanhas muito grandes que até cortavam universos. Por exemplo, tem eu acho que é uma trilogia do Vecna no D&D, que a aventura começa em Greyhawk, depois vai para Ravenloft e termina em Planescape. São, assim, 3 livros gigantes, assim, de aventura. Verdade. E, eu tô falando isso início da década de 90, alguma coisa assim. Então, então eu acho que tinha muito desses dois lados, assim, você ter produtos de aventuras muito dependendo do perfil do jogador que você quer, né? Mas eu acho que de toda forma, eu acho que é uma questão muito interessante, porque você pode trazer isso para qualquer aventura, né? Do tipo, seja uma one-shot, seja uma aventura mais longa, ou uma campanha de vários livros. É uma questão que sempre você pode botar na mesa, né? Do tipo, o que seus jogadores estão esperando? Do tipo, a gente vai contar uma história do grupo, vai contar essa história do livro, a gente vai fazer um meio termo, o que vai acontecer, né? Uma coisa que também acontece muito é que, tipo assim, eu acho que tipo, nós temos a mesma idade aqui, mais ou menos. Quando nós começamos a jogar RPG, era difícil você ter um conteúdo ensinando a jogar RPG. A gente aprendia muito por conta própria, lendo só o livro. Não era uma época que tinha live no YouTube de RPG. É verdade. Sabe? Então, o livro-jogo, né? A campanha pronta, o jogo pronto nessa época, ele tinha uma visão muito mais de ensinar a você narrar a aventura do que hoje. Hoje essas campanhas prontas, eles são mais para te poupar tempo, porque, tipo, de você preparar, criar ficha, criar perigos, aventuras, encaixar isso tudo. Então, assim, são duas propostas totalmente diferentes, a campanha pronta de 20 anos atrás do que a campanha pronta de hoje. Eu acho que a de hoje em dia é muito mais para economizar tempo e contar uma história. Eu acho que as histórias mais antigas, né, tirando essas maiores de quem já sabia jogar, que você começa, tipo, numa cidade e termina em Planescape, sabe? Eu acho que a ideia é movimentar o cenário hoje e contar uma história do cenário com os seus personagens. Só que aí chega ao ponto de se você só jogar o livro, o personagem não tem agenda. O teu personagem vai ser um cara que foi destinado a fazer aquilo. Ele não vai fazer o que você imaginou que ele faria. Os vilões, a família dele, ficou tudo pra trás. Ele é um personagem destinado a resolver o problema daquela campanha que você tá jogando especificamente. É verdade. Um exemplo clássico, assim, pra ficar até mais claro aí pra galera que estiver ouvindo, imagina, você vai pegar, tipo, Coração de Rubi, que é uma campanha, uma jornada heróica, né?
que vai levar o seu personagem do level 1 até o 20, né? E como atualmente, corrija aí se eu estiver errado, o 20º nível é o nível mais alto que o seu personagem pode chegar no T20, não é? Então, agora não tem regra pra além disso. E acho que não vai ter. Então, assim, tecnicamente, se você tá começando do primeiro e vai terminar no 20º, você vai contar a história do personagem inteiro, né? Tipo, ele não vai ter antes, é claro, ele tem um antes, mas não antes em termos de pra você jogar. E pode ter um depois, mas assim, não vai ter progressão de ficha, né? De personagem depois disso. Então, a meu ver, né? Seria uma coisa assim, tipo, pô, criei um personagem no nível 1, vou até o 20 nessa campanha. Cara, terminou a campanha, eu vou aposentar meu personagem, né? Que eu não tenho mais onde chegar em termos do sistema além disso, né? Eu cheguei no level 99 lá dos jogos de antigamente, né? Mas, então eu, tipo, meio que terminei a história. Aí, digamos assim, eu, comecei a jornada heróica, tem tudo lá, não vou entrar em detalhes, né? Tô jogando também, como o Patrick falou, mas ela tem todo um fio narrativo da trama, né? E aí você cria um personagem e você fala, meu personagem, ele quer uma vingança porque ele tá contra um arquirrival que, sei lá, fez alguma coisa muito ruim pra ele ou a família dele no passado. Bom, isso não tá contemplado dentro da aventura. E beleza, se eu crio um personagem assim e eu vou, digamos assim, chegar no nível máximo dentro da campanha, qual que vai ser será que o jogador vai se divertir se eu não tiver algum tipo de resolução pra esse conflito dele? No sentido de, tipo, se eu só seguir a história da campanha e não colocar esse arqui-inimigo que ele citou no background dele em nenhum momento, será que ele vai se sentir realmente... Tipo assim, ele vai ter uma sensação de pertencimento no cenário? Tipo, que a história dele aconteceu, ou foi que ele simplesmente foi uma peça na história da campanha, sabe? Ele acaba seguindo a história, um roteiro, né? E ele deixa a história dele de lado. Se ele saiu de casa querendo ter a vingança dele, ele teve que chegar no 20º nível, ele ficou anos e anos fazendo aquela coisa que a campanha quiser que ele faça, né, que indique pra ele fazer, pra depois ele ter a vingança dele, sabe? Eu entendo isso e concordo. Inclusive, vocês falavam sobre isso, voltando a falar de Coração de Rubi, o próprio Thiago jogou com uma personagem que queria encontrar a filha, e assim... ele encontrou a filha, parou de com aquela personagem, ele aposentou a personagem. Assim, eu vou ser muito sincero, eu acho que nesse sentido, o editor, que foi o mestre, né, o Ricardo, que é o mestre dessa campanha, ele foi muito corajoso, porque eu teria arrastado essa história lá pro final. Só ia encontrar sua filha no final. Só pra dar um pouco mais de contexto, né, eu jogava essa campanha com uma clériga de Lena, né, e ela tinha saído de um vilarejo e quando ela tinha deixado a filha dela lá, ela era uma filha pequena, aí quando ela voltou, tipo, o vilarejo dela tinha sido arrasado e ela não sabia que a filha dela estava viva ou não. Aí ela começa a campanha, tipo assim, cara, eu quero reencontrar minha filha. E num determinado momento da campanha, e diga-se de passagem, que conecta ao nosso tópico, o narrador incluir um pedaço pra contar a história dessa minha personagem na campanha, que obviamente não estava escrito na aventura pronta, no qual ela encontra a filha. Só que ela encontra a filha numa situação em que ela percebeu que a filha dela precisava muito mais dela, né? Então eu, Thiago, tipo assim, por mais que assim, coerentemente, do tipo assim, poxa, o meu personagem era um healer no grupo, curava pra caramba, e tipo, tinha a função dele, tinha função, né, tática, estratégica dentro do grupo. Eu falei, mas eu acho que eu cheguei onde tinha que chegar no personagem, sabe? Porque, tipo, ela encontrou a filha, ela sentiu que a filha tá precisando dela, não sei se ela continuaria se aventurando, entendeu? Aí nessa situação, eu, Thiago, decidi alinhar com o narrador. Eu falei, cara, acho que minha personagem vai sair de cena, aí eu troco por uma outra, tá lá. Aí a gente alinhou isso, aconteceu, e ela teve uma cena final lá. A cena de despedida foi... Ali o Ricardo acertou muito.
Que cena de Foi. despedida legal, cara. Foi muito maneiro, foi muito maneiro. Foi uma despedida muito legal. E foi bem ou mal, assim, com a Claire, que é essa personagem que eu joguei, eu sinto que eu tive dentro da campanha pronta um espaço para contar a história dela. E a história dela, de alguma forma, teve uma resolução, né? Só que foi uma resolução prematura em termos de comparação com a cronologia da campanha. Mas ainda assim foi uma história que foi contada. Teve o início lá no background, né? Tipo, Isso. o meio com você jogando e o final quando você encontrou sua filha e precisou, achou que ela precisava de mais cuidados do que um grupo de aventureiros adultos, sabe? Tipo, teve uma cronologia, sabe? Tipo, fez sentido na história. E uma coisa interessante com o Coração de Rubi, que tem um momento da aventura que você sai do lugar X pro lugar Y, que é uma viagem, assim, gigantesca, que no próprio livro fala que se você quiser, você desenvolve seus personagens aí. Mas não tem regra pra isso. E o Ricardo... Isso eu gosto disso. De dar essa liberdade. Esse espaço é importante. Porque foi aí que várias coisas aconteceram. Aconteceu isso. O próximo personagem do Thiago a gente encontrou também nessa viagem. Nós fizemos essa viagem, tipo... Essa viagem toda, que é uma longa viagem, a gente passa por alguns reinos, e ela foi, tipo, sendo narrada, sabe? Tipo, foi acontecendo coisas, conhecendo pessoas. Meu personagem e o do Patrick firmaram uma amizade mesmo. Sim, sim. Sabe, realmente, teve muito desenvolvimento de personagem ali. Mas aí, assim, só para voltar ao tema, gente, assim, a gente não tá aqui relembrando esse fato pra dizer, esse é o jeito certo de se fazer. Assim, não, com certeza não. O jeito certo, gente, de se fazer é o jeito, que se diverte. E se diverte, entendeu? O grupo tá se divertindo. Isso daí é fato. Tá tudo certíssimo. Exatamente, esse é o ponto. E eu queria frisar bastante que eu acho que, aí voltando um passo para trás, que quando você pega uma dessas campanhas, uma aventura dessa para narrar, eu acho que tem que estar muito claro entre jogadores e narrador, do tipo assim, o que a gente espera com essa campanha, sabe? Do tipo, a gente quer tocar uma aventura mais num modo de que, por exemplo, o Patrick citou dessa campanha que existia uma lacuna de tempo, lacuna de um deslocamento de dois locais que era muito grande. O seu grupo quer, de fato, jogar esse deslocamento para contar uma história. O seu grupo não quer partir direto para a missão principal. Eu acho que isso tudo é uma questão de alinhar junto com os jogadores, né? Não existe uma resposta certa, né? Mas o que eu acho é que muitas vezes, quando isso não é levado à tona, do tipo, pra discussão, isso pode acarretar, tipo, frustrações por não alinhar as expectativas. Do tipo, às vezes, do tipo, o narrador coloca na cabeça, não, vou contar a história que tá no livro, não vou fazer nenhum desenvolvimento. Aí o jogador cria um background super interessante, super rico pro personagem dele, e que nunca é usado, entendeu? Então, tipo, será que não seria interessante conversar com esse jogador do tipo assim, beleza, eu vou usar esse background, ou, cara, olha, não tô planejando usar background dos personagens em um ponto, pra tocar a história aqui. É só pra evitar frustrações, entendeu? Eu acho que essa conversa é sempre importante. É verdade. Estou falando de aventuras prontas, tem um detalhe também. Quando a aventura pronta se passa num determinado cenário, tem uma complicaçãozinha que nem todo jogador conhece aquele cenário. Então, muitas coisas passam batido e ele vai aprendendo com o tempo e tudo mais. Eu aprendi uma coisa jogando a Masters de Nyarlathotep com o Patrick. Quando a aventura se passa num mundo que todo mundo conhece, né? Por exemplo, esse que se passa no nosso mundo, é muito mais fácil você mestrar e dar desenvolvimento de personagem. Sim. É muito, muito, muito mais fácil. Porque quando ele chega e fala, vocês viajam para o Peru. Mesmo que você, assim, nunca tenha visitado aquele país, você tem uma ideia na sua cabeça, sabe? Se você não tiver, você consegue chegar ali, Peru, aí dá uma olhada na wiki dali, é esse país, tem isso, a galera se veste assim, caramba, e sabe?
quando o mestre vai descrevendo, fica muito mais rico na sua cabeça. Tanto que quando o Patrick tava mestrando, eu fui saber que aquilo era uma aventura pronta um tempão depois. Porque tava tão orgânico que não parecia aventura pronta. Que normalmente a aventura pronta se passa num cenário de campanha, né? Fechado e tal. Que exige um conhecimento a mais por parte dos jogadores para entender a situação daquele lugar. E quando você faz isso entre aspas, mundo de verdade, é mais fluido. Isso é verdade. Posso te dar um contraponto que eu achei muito legal? Diga. Como eu mencionei aqui, eu acho que uma das maiores campanhas que eu narrei foi a trilogia do Reino de Ferro, que na época tinha saído para D&D terceira edição. Terceirona. E o engraçado dessa trilogia, gente, que aliás, se você não conhece, pô, vale a pena buscar aí, porque é muito boa. O legal dessa trilogia é que ela apresenta um mundo que não tinha sido escrito em nenhum outro lugar. Então, tipo assim, todo lugar, todo cenário que era descrito, do jeito que você, narrador, poderia apresentar para os seus jogadores, era um cenário de que tudo está sendo descoberto ao mesmo tempo. Que era do tipo assim, tudo é novidade. Do tipo, um pequeno spoiler, pô, o Reino de Ferro, por exemplo, tem gigantes a vapor, que são construtos alimentados por vapor e que fazem diversos trabalhos. Cara, se você vai, assim, você não descreve nada, do tipo assim, eu não tô apresentando o cenário e a gente tá fazendo e você tá usando esse elemento a favor para contar a sua história, isso também pode ser igualmente rico, porque os personagens vão estar do tipo, caralho, o que é isso? Tipo, eu nunca vi isso em nenhum lugar, sabe? Então, tudo aquilo que parece novo tipo um lado de exploração em que pode fazer muito parte para enriquecer as experiências em conjunto do grupo, que também pode ser legal. O extremo oposto, entendeu? Dá a sensação de estranheza e tudo mais. Uma sensação de, caramba, eu não conheço esse lugar. Tipo, e pior que assim, dependendo de como você faz as descrições e apresenta isso para os jogadores, pode causar uma sensação de que todo mundo precisa ali junto aprender como aquilo funciona. Não, com certeza. Inclusive, dá combustível pro cara buscar conhecer um pouco mais do cenário, ler um pouco mais daquilo ali. Não, tô falando mais... Sim, mas eu tô falando até um pouco mais in-game. Quando é isso aí in-game, do tipo assim, você tá descrevendo uma coisa completamente nova pro jogador e também pro personagem, cara, você pode usar isso como uma ferramenta pra com certeza. Criar, tipo, estabelecer uma relação do personagem com o cenário, mas dentro dos personagens em si também. Isso eu achei que ficou muito claro por que eu tô citando isso? Porque quando saiu a trilogia do Reino de Ferro, não existia um livro básico do Reino de Ferro. E a aventura... só. E, assim, o cenário, que era onde se passava primeiro o livro, que era a cidade de Corvus, ele foi tão ricamente descrito no livro que as pessoas ficaram demandando, tipo, caralho, a gente precisa de um livro para contar a história desse cenário. Então o livro do cenário surgiu depois da aventura. O cenário é Eberron, né? Não, o cenário de Reino de Ferro. E como é que se chama o cenário? Eu não lembro. Reino de Ferro. Reino de Ferro mesmo? Exatamente. Eu jurava que se passava em Eberron, Reino de Ferro. Não, Eberron é da Wizard. Reino de Ferro é de outra, é da Privateer Press, se não me engano. Inclusive tá lançando até outro hoje, cenário, né? É outro cenário, com cenário próprio, com regras. Hoje em dia tem até um sistema próprio, também tem uma versão para 5E. Mas, cara, foda. A história de como surgiu esse cenário foi muito assim, cara. A aventura inicial descrevia uma cidade de uma forma de, tipo assim, tudo que parecia ali meio alienígena, entre aspas, no sentido de não era relacionável muito com os elementos da fantasia medieval que as pessoas conheciam. Já estão acostumados, né? E como tudo aquilo parecia uma novidade, que parecia ter muita história por trás que não estava sendo contada, a galera criou uma ansiedade do tipo, a gente precisa de um livro. Aí nisso que surgiu o livro depois da trilogia. Olha só, que maneiro. Fala, Patrick. Não, esse negócio da estranheza é até muito comum, tipo, hoje em dia, pô, quem conhece anime, eu não sou um grande fã de animes, assim, né? Mas o Isekai, que se chama, que é quando a pessoa, sei lá, do mundo real vai pro mundo fictício, sabe? Vai pro mundo mágico. Fantástico e tal. Fantástico. Pô, isso é um tropo que já foi usado, tipo, há muito tempo atrás, tipo, sei lá,
Guerreira Mágica de Heart, o próprio cara. Yu Yu Hakusho. Viagens de Gulliver, mano. Viagens de Gulliver, pô. Isso É aí mais antigo ainda. Mas hoje em dia tá muito na moda. Tu abre um Crunchyroll desses da vida, 99% dos animes são isso. Inclusive, não é uma promessa maluca. Antes que Ih, caraca. que pessoas falem. Eu tenho vontade de mestrar um Isekai onde cada um joga com si próprio e o mundo ser Arthur. Me chama pra essa mesa. Tenho Pelo vontade menos de mestrar uma parada Pô, eu assim. não quero jogar comigo mesmo, não, cara. Mas pô, de repente o Thiago... As CDs dos meus testes vão ser todos difíceis. Não, mas é aquilo, né, cara? Quando você vai pro mundo fantástico, você ganha habilidade, você depende muito do Isekai que você tá vendo, né? Ah, tô ligado. Mas é uma boa ideia. Vou te falar, não querendo demovê-lo da sua ideia do T20, mas Fábula Última é um sistema perfeito pra você narrar esse tipo de aventura. É Porque verdade. Ele é todo baseado. Ele foi feito para narrar tipo de aventuras de as mecânicas prontinhas pra você elaborar esse tipo de história. Hein? Hashtag fica a dica aí, gente. Vou dar uma olhadinha depois. Mas não é uma promessa, porque já estão implicando comigo já. Não é uma promessa maluca. Não dessa vez. Não, beleza. Inclusive já fazem 3 episódios que eu não faço uma promessa maluca. Aí todo mundo aplaude. Pode pedir música aí. Ficamos 3 episódios sem fazer uma promessa maluca. É isso aí. Bota uma plaquinha aí. Né? Nosso recorde é de 3 episódios. É verdade. Tem uns meses que, tipo, tem uma sequência que, nossa, é muita promessa maluca. Mas, enfim, gente, vamos lá. Uhum. Aventuras prontas que vocês recomendam pros jogadores. Que vocês falam, não, essa daqui vai que é a boa. Tá, se você for das antigas e quiser conhecer uma aventura bem legal de Arton, por mais que, ela não esteja pra D20, infelizmente, mas Dado Selvagem é uma aventura excelente pra você começar a jogar no mundo de Arton. Ela é muito divertida. Na época eu acho que saiu pra... Eu amo essa aventura e eu acho que a D&D? é uma... Ou 3D&T? Era 3D&T e terceira edição já. Já é a terceira edição? Então. E eu acho que é uma das melhores introdutórias de todos os tempos, assim. Acho que não tem... Brasileira não tem fantasia medieval, não tem aventura melhor. Tá tudo ali. Tem todo, assim... Tem tudo ali que o personagem precisa saber, conhecer. Putz, cara, a aventura, ela é simples. Ela... Cara, eu gosto demais dessa aventura. Demais mesmo. Demais. Eu gostei bastante dela. Eu acho que ela capta bem, tipo, a vibe do cenário. Tipo, ela não é... Se você for pegar e adaptar pro T20, por exemplo, não acho que vai requerer muito esforço pra você fazer isso. E eu acho que, cara, vai ser uma aventura bem legal pra você trazer pra mesa. É verdade. E se você tem jogador iniciante ou pessoas que estão aprendendo a jogar, é uma recomendação muito boa. Uma ótima recomendação. Eu não lembro quantas sessões dura, mas ela não é exatamente uma one shot, mas ela dura poucas sessões. Não, mas acho que também assim, acho que ela também... 2 sessões fecha ela, tranquilo. Acho que né? Por aí. É porque eu narrei essa aventura tem muito tempo, mas eu guardei bastante o como ela era boa, principalmente para apresentar personagens e jogadores, pro hobby. Que se você for apresentar uma pessoa pro hobby, ou pro T20, ou pro um novo sistema, usando essa aventura, eu super recomendo usar personagens meio que prontos, ou para dar uma facilitada, para que você meio que foque na história da aventura, que serve muito para apresentar o mundo. Então acho que ela é tipo uma boa aventura -1, digamos assim, para você faz depois de uma sessão 0, para construir personagens, aí você cria para uma eventual campanha, alguma coisa assim, sabe? Mas eu chego muito assim, é uma boa aventura para você apresentar o cenário de Arton. Ela tem a cara de primeiro episódio de série. Sim. Sim. É essa vibe. E tu, Patrick? Então, eu vou roubar. Eu não vou falar de uma aventura, eu vou falar de um livro que tem várias aventuras. O Só Aventuras do T20 tem muita aventura boa. Muito. Tem Sob os Céus de Vectora, tem o Covil do Terceiro,
Tem o Casamento Sombrio, que são, tipo, no meu ponto de ver, tipo, umas clássicas, assim, né? Além de outras, sabe? Então, tipo assim, com esse livro você conhece, tipo, eu acho todo o canto de Arton e ele são aventuras clássicas que foram adaptadas pro T20, né? Então tá com uma roupagem nova. E assim, é muito boa. Tipo, você vai de Vectora, Allen, Gaurasia, tem de tudo em várias campanhas prontas, várias aventuras prontas. Boa. Então, como a gente tá falando de Arton, eu não vou fugir. A temática que a gente é brasileiro, né? É o que a gente tem muita referência. Cara, eu gosto muito do Disco dos Três. Eu nunca joguei. Disco dos Três é uma aventura muito... É pré-Arton, Disco dos Três. É pré-Arton, Eu sei mais ou menos, mas a história é muito antiga e assim, ela tem aquele ar de AD&D. É aquele ar de história antiga, sabe? Tem aquela pegada meio Conan às vezes. Sim. E ela é muito divertida. Ela não tem um plot inacreditável. Você precisa juntar as partes do disco dos três. Isso aí é a sinopse, tá, gente? Você precisa juntar as partes do disco dos três. Uma parte do disco é relativa à bondade, um é relativo à maldade e o outro é relativo à neutralidade. E essas partes dos discos só podem ser tocadas, né? Ou por uma pessoa boa, a parte boa, ou uma pessoa má, a parte má, ou uma pessoa neutra. E aí você precisa reunir essas três partes para combater um mal maior. E é uma ótima aventura. Tem espaço para o mestre criar coisa em cima. Tem momentos icônicos dessa campanha. Tem side quest dentro dessas quests, né? E tipo assim, é uma ótima aventura mesmo. E eu recomendo para poder jogar e se divertir. E você você ficar com aquela sensação de dever cumprido, porque o final dela é muito legal. Então eu recomendo aí o Disco dos Três pra galera. Alguma menção aventura que não seja em Arton? Sim. Cara, a gente falou bastante sobre Call of Cthulhu. Eu tenho 2 aventuras, são muito boas, tão em português, tão fáceis de narrar e são muito legalzinhas. A primeira, eu acho que é a mais básica possível, que é Um Farol na Escuridão. É a aventura introdutória de Call of Cthulhu. Geralmente, eu acho que você acha até de graça para baixar no site da New Order, se não me engano. Aventura simples, apresentam é uma one shot simples para você dar um feeling exatamente do como é o cenário e lidar com um aspecto de horror. E uma que eu acho particularmente mais, eu julgo um pouco mais divertida, mas é uma outra pegada, que é a Luz Morta, também uma aventura one shot, mas essa é um pouco mais tem uma outra vibe, que é tipo uma daquelas aventuras de horror que acontece tipo uma noite chuvosa, com a luz cai e fica você sem telefone, sabe? Esses tipos de coisa. Essa é uma aventura que eu acho muito divertida. Então, Call of Cthulhu tem muitas aventuras bem legais pra você usar. Uma que, inclusive, eu narrei pro Patrick, chama-se Tickets Please, que você encontra no Drive-Thru RPG, também muito boa. Mas essas 2 que eu citei antes, Luz Morta e No Farol da Escuridão, pegue pra narrar, pegue pra jogar, que são ótimos começos pra você se aventurar aí no mundo de Lovecraft. Patrick? Tem uma aventura mega curtinha, né? Na verdade, são 2 mini aventuras, né? De Pathfinder, que, tipo assim, é sensacional. Os kobolds aventureiros do Bairro Proibido. Porra, essa daí é a minha cara, hein? Não precisa de explicação. Você joga com kobold, né? Aí já tem fichas prontas de kobolds, né? E, tipo assim, você vai, tipo, investigar uma casa assombrada e tem uma pegada de Aventureiros do Bairro Proibido, aquele filme antigo, sabe? Tem a ver, mas não tem nada a ver, é uma história nova, mas assim, é sensacional. É engraçado, é zoeira, porque os kobolds de Pathfinder são engraçadíssimos.
sabe? Tipo, eu adoro os kobolds de Pathfinder. O Kobold é bom em qualquer lugar. Kobold é bom em qualquer lugar. E, tipo, é isso, sabe? Tipo, tem coisas de, tipo, você tem que fazer missão pra uma velhinha do bairro proibido, sabe? Tipo, e é isso. Não posso dar spoiler não, mas é sensacional, é sensacional. Muito bom. E, bom, pra indicar de aventura pronta, que não se passa em Arthur e é muito boa, do conjunto de aventuras prontas para D&D terceira edição, A Forja da Fúria. Gosto muito dessa aventura, gosto da sensação de exploração que ela tem, e tem a Ruínas Anãs, tem todo o clássico ali, e é muito gostosinha, ela é muito boa. Eu não lembro se é a segunda parte ou é a primeira. Não, a primeira é a Cidadela Sem Sol, que é bem legal. Bom, mas é muito legal, cara. É muito legal você desvendar os perigosos níveis de Kundrumkar. Aí tem um monte de monstros que ocuparam o lugar, termina pro capeta. É muito boa, é muito boa. Recomendo, quem puder, dá uma olhadinha. Pra adaptar para outros sistemas também não é difícil, porque ela é, assim, bastante genérica em certos pontos. Mas tá aí, Forja da Fúria, quem puder, indicação aí, boa, pode confiar. É o famoso, é o básico que funciona. Isso aí. Às vezes é tudo que você precisa. Às vezes é tudo que você precisa. Então, gente, chegou aquele momento, aquela hora triste, que é hora de partir, finalizando mais um episódio aqui do Covil do Dragão. E é o momento em que eu venho pedir para vocês para seguir o Covil do Dragão nas redes sociais, né? @Covil do Dragão, @Covil do Dragão. No Twitter, né? O finado Twitter, e no Instagram, para vocês seguirem a gente no Spotify e dar umas estrelinhas lá pra gente. Falta bem pouco pra gente ter 100 seguidores no Spotify. Então a gente tá numa campanha aqui. E, bom, não vou fazer promessa maluca, não. Mas se chegar aos 100 seguidores no Spotify, o Ricardo vai ficar puto agora. Eu mestro o Dado Selvagem e a gente grava a campanha e faz aí 100 seguidores no Spotify. Olha aí. É isso aí. Maneiro. Então, galerinha, é isso. A gente se despede aqui e vou bater o martelo para encerrar a sessão do conclave. Agora o Ricardo tem que arrumar um som de martelo, já fiz 2 vezes já. E declaro encerrada essa sessão. Valeu, gente. Forte abraço e até logo. Valeu. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.